Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Amaro. Hoje eu estou no encontro com vocês aqui da disciplina de Gestão de Projetos, disciplina DIB, né? Para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, no qual já tivemos alguns encontros presenciais. É uma disciplina de encontro quinzenal, ok? Em primeiro lugar aí, só para não deixar de salientar para vocês, hoje já saiu o informativo que as aulas elas estão previstas para retornar apenas dia 30 de março, tá? Porém, qualquer outra alteração nesse calendário estaremos orientando. Portanto, para não ter nenhum problema em relação ao encontro presencial, todos os professores estão gravando os conteúdos e postando para vocês o que estaria discutindo em sala de aula. Em relação aos calendários acadêmicos da parte do AVA de vocês, reforço a necessidade de que vocês estejam realizando suas atividades e que não deixem de realizar, pois estes prazos não serão postergados, considerando que são atividades que não dependem da sua presencialidade, e sim do seu acesso ao AVA, acesso ao conteúdo e realização do mesmo, ok? Vamos lá. Outro detalhe também gostaria de falar para vocês, a instituição, a partir de hoje, nesta quarta-feira, né? A nossa aula é do dia 16, mas eu estou gravando para vocês isso hoje. Em relação à quarta-feira, dia 18, já voltou ao normal no atendimento ao aluno na secretaria e na fidelização, apenas isso. E como orientação, pensando aí na questão do coronavírus e a questão da responsabilidade social, o ideal é que o aluno que necessite ir na unidade, ele só vá realmente conforme for muito urgente a situação dele que ele tem que resolver na secretaria ou na fidelização. Assuntos acadêmicos é com o professor Amaro, tá? Então, como eu tenho um agravamento aí em relação ao coronavírus, eu não posso ficar exposto, mas eu estarei via WhatsApp, via e-mail, respondendo e trabalhando home office aí com vocês na questão da coordenação. E como professor, as aulas estão suspensas, os encontros presenciais, mas as nossas aulas de discussão de sala de aula estão sendo colocadas aí via portal do aluno, tá? Outro detalhe que eu queria falar com vocês, não esqueçam que o nosso encontro dessa nossa disciplina ocorreu agora no dia 16, na segunda-feira, por isso que eu estou postando esse conteúdo para vocês. Teoricamente, semana que vem não haveria encontro presencial da disciplina, e aí sim na outra semana. Portanto, na semana que vem eu já devo postar o material aí do nosso próximo encontro presencial, que está previsto para dia 30, tá bom? Vamos lá, dando sequência da onde nós paramos no nosso último encontro presencial, nós vamos estar falando hoje da disciplina da unidade 1, seção 1.2, finalizando ela, e da unidade 1 também, seção 1.3, finalizando. E também orientações sobre atividades de vocês, tá? Na unidade 1, seção 1.1, nós identificamos muito as principais falhas que ocorrem aí durante um projeto, tá? Muitas vezes, ao desenvolver o projeto, as pessoas só prevê o que de fato vai dar certo dentro do projeto. Só que nós devemos, como gestores, prever também o que possivelmente pode dar de errado, qual é o risco do projeto, né? E no mundo dos negócios, conforme até está colocado aí, né, alcançar o sucesso é um objetivo que todas as empresas perseguem, né? Dentro desse cenário, os projetos ajudam as empresas a obter sucesso, mas algumas vezes os projetos também fracassam devido aos erros cometidos, né? Nessa figura aí, nós estamos olhando que em torno de 60% dos projetos, geralmente até 4% os projetos dão certo, 55% maioria das vezes, poucas vezes 37% e nunca 3%. No geral, observa-se que de 0 a 100 ainda nós temos um percentual a avançar de 40%, onde poderíamos estar mudando esse número, né? O sucesso do projeto nada mais está linkado a controlar o escopo do projeto, né? Como que é esse projeto, o tempo desse projeto e o custo, que nós chamamos de tripla restrição ou triângulo de ferro. Por que triângulo de ferro?
Se pensarmos na figura geométrica do triângulo, ele não tem saídas, né, a partir do momento que você fecha. Então, pensando no projeto, tratando ele como um triângulo, eu não tendo saídas, tudo que for previsível de erro, eu consigo trabalhar dentro dele, tá? E para que a empresa tenha um sucesso nesse projeto, o que acaba sendo necessário, galera? Ela tem um processo de eficiência, impacto ao cliente, né? Ela ter também aqui o sucesso comercial e direto, a preparação para o futuro, né? Quando nós falamos de eficiência, nós estamos falando de cumprir rigorosamente o nosso cronograma, cumprir rigorosamente o orçamento, trazer de fato esses resultados, né? E dentro de todo o processo de eficiência. O pior projeto é aquele que eu mudo cronograma, mudo orçamento, não consigo trazer o resultado. Outro sucesso para o projeto, dentro do impacto do cliente, a partir do momento que o cliente ele me designa o que ele precisa e eu consigo atingir esse objetivo, o cliente ele vai entender que eu cumpri todos os requisitos e especificações, eu trouxe de fato um benefício, eu trouxe de fato uma satisfação, e esse cliente ele se torna leal para nós e reconhece de uma forma bem mais ampla a nossa marca, né? Pensando isso do lado externo. E quando nós falamos do lado interno, aí a gente começa a olhar o impacto sobre a equipe, né? Porque quando eu falo de um projeto, eu não posso deixar de trabalhar com a questão da minha equipe, pensando na moral que esta equipe pode desenvolver a partir do momento que ela tem uma satisfação em realização do projeto, né? A partir do momento que eu estou desenvolvendo habilidades, eu estou realizando treinamentos dessa equipe, né? Trabalhando num ambiente sem estresse, né? E procurando cada vez mais trazer a união dessa equipe. Então, é fundamental a importância dentro do meu projeto deixar essa equipe muito aberta, muito tranquila para que eles possam se sentir parte desse projeto, né? E o sucesso comercial, né? Geralmente quando nós estamos falando de um projeto, não importa qual seja o segmento da empresa, né, de serviço, de produção, de comércio, né, o setor comercial de todas as empresas, ele é a qualidade que acaba sendo do serviço. Ele me traz através de medidas organizacionais todo um processo. Eu trabalho com o meu fluxo de caixa, eu trabalho com a questão de lucros e vendas e participação de mercado. Então, tudo isso que está ligado, né, essa questão de medidas, fluxos, lucros, vendas e a participação do mercado, que está linkado à área, ao setor comercial, à área comercial, é de extrema importância quando eu falo do projeto. O projeto ele vai ser muito responsável por este ponto chave dentro da minha empresa. Quando eu falo de preparação para o futuro, né, em projetos, eu tenho que trabalhar muito com a questão de utilização de novas tecnologias, buscar novos mercados, né, evoluir com a busca da capacidade organizacional. Eu gostaria até de aproveitar a ocasião e dar um bom exemplo, né? Nós estamos aí de quarentena, vamos entender assim, e qual a utilização de tecnologia que nós estamos aplicando por uma questão física, né? Então nós não temos um encontro físico, mas dentro de um ambiente virtual de aprendizagem do aluno, o professor está postando o seu conteúdo, postando a sua aula de uma forma que não difere do meu encontro presencial, né? Então, ou seja, o conteúdo está lá no AVA normal, só que essa nossa fala, essa nossa interação está ocorrendo dentro desse processo. Aí também, galera, para identificarmos aonde geralmente ocorrem os erros do projeto, né? Quais são os pontos-chave aonde ocorre o erro do projeto? É aonde nós estamos falando da fase do início, né? O início do projeto, aonde eu tenho uma falha da análise de viabilidade do projeto, né? Ou uma análise extremamente mal feita, se é que se pode dizer que houve uma análise, né? Uma falha na identificação dos stakeholders, ou seja, das pessoas internas e externas que vão estar sendo as partes interessadas desse processo, né? Eu também desconsidero a pesquisa de risco do empreendimento sem nenhuma profundidade. Eu posso até identificar que há um risco, mas em nenhum momento eu tratei esse risco de uma forma pontual.
né? E um outro detalhe, na fase do projeto, né, eu faço o melhor projeto, mas se eu não tenho o apoio da minha gestão de liderança, dos meus pares de trabalho, das pessoas que estão abaixo do meu dia a dia e os órgãos que estão ligados ao projeto, fica aquela velha filosofia, né, que uma andorinha só não faz verão. Eu vou levantar esse projeto de uma maneira que eu sou uma única andorinha e eu não tenho ninguém para trabalhar acreditando nesse projeto. Um outro erro comum é na fase de planejamento do projeto, aonde todos os pré-requisitos ou requisitos não foram levantados ou se bem pesquisado, né? Eu não trabalhei muito bem com planejamento, o objetivo foi muito mal definido ou quando definido não era de fato o que seria necessário para a empresa naquele momento ou para o meu novo negócio, né? O escopo do projeto e do produto mal definido. Vamos imaginar a seguinte questão: eu, uma montadora automobilística, desenvolvo um carro, né? Meu projeto é um carro que o ticket médio de vendas ocorra na ordem de 60 mil reais por veículo. Legal. Só que eu desenvolvo um carro que o perfil deste veículo é para um perfil adolescente, onde o poder aquisitivo desse adolescente não chega nessa ordem ainda, né? Excetuando-se para aqueles que a família ou a condição financeira se permite, mas a grande maioria não vai ter esse acesso. Então eu tenho um excelente projeto para a empresa, porque eu estou aumentando o ticket médio, porém de contrapartida eu tenho um produto muito mal definido ao público que eu não defini qual quero atingir, tá? A estrutura administrativa imprópria, então fazer o projeto, planejar esse projeto, tem que ver se a minha estrutura está adequada também, né? E as questões de previsões financeiras errôneas, negociações contratuais deficientes, né? No projeto, quando eu tenho que falar em terceiros, está lá no meu ponto inicial, né? Fase do projeto, stakeholders. Então, quando eu falo disso, falo desses meus parceiros externos, né? Negociações de contrato, se eu não estiver muito bem alinhado com eles no planejamento, eu não posso dizer que depois o meu fornecedor não atingiu a minha demanda, né? Porque muitas vezes eu deixei de passar essa informação para eles, né? Um outro erro muito constante ocorre na fase de execução e implementação do projeto, aonde quando no time definido, né, está muito relacionado no item anterior, na estrutura administrativa própria, então eu posso pensar também em time, né? Quando eu defino o time, esse time ele não é muito adequado, vai me dar problema. O monitoramento e o controle é mal feito ou inadequado, ou seja, os KPIs, os indicadores de performance, quando eu desenvolvo, se eu não tiver feito ele muito bem adequado para o meu projeto, para trazer o resultado que eu quero, ele vai ser um mau monitoramento e um controle ineficiente, né? E a questão da comunicação, né, galera? Vejam só, a comunicação ela é chave em todo qualquer processo, né? Se ela for fraca, ou se ela for inadequada, ou se ela não tiver norma, se ela não tiver processo, ela vai ficar totalmente fora do projeto. Quem precisa saber dessas informações não vai saber, e quem não tem necessidade de informação alguma vai ter informação e porém não vai saber lidar com essas informações, né? As interferências constantes de pessoas da empresa que julga ter poder para tal, né? Isso significa aquele colaborador que ele não acredita no projeto, porém ele fala assim, olha, eu acredito que essa empresa só funciona se eu assinar o projeto, não é bem por aí, né? E a falha no gerenciamento das expectativas das stakeholders, né? Então, quando eu falo nesse processo aí, eu não posso deixar dos meus parceiros interno e externo, eles criam uma expectativa no projeto. Se eu não tomar cuidado com essa expectativa, a administração dessa dosagem, não for lá corrigir no meio do processo, eu posso estar elevando demais essa expectativa e quando tiver o resultado vai ser muito decepcionante. E aí, por fim, a fase de conclusão e encerramento do projeto. Impossibilidade de concluir o projeto no prazo, né? E isso é muito comum acontecer. E dentro desse cenário, as falhas nos encerramentos por questões de contrato e pendências, né? E isso é uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu construí um excelente projeto, mas a minha entrega do projeto, a qualidade é muito ruim, tá? Então isso são
os 4 pontos focais dentro do projeto que vocês, como gestores, devem tomar cuidado. Aí, as causas mais comuns das falhas dos projetos, só para exemplificar para vocês, nós temos aí, né, problema de comunicação, não cumprimento dos prazos, escopo não definido adequadamente, mudança constante de escopos, recursos humanos insuficientes, riscos não avaliados corretamente, não cumprimento do orçamento, estimativas incorretas, concorrência entre o dia a dia, problemas com fornecedores, falta ou mudança constante de prioridade, né? Falta de definições de prioridade, né? Então vejam que de 100% aí, geralmente, mais de 60%, né? Mais de 60%, o maior problema comum que é constatado que houve como falha do projeto é o problema de comunicação, né? Aquele velho ditado, né? Eu tenho uma linda Ferrari, magnífica, excelente, porém eu trato ela, ando com ela como se fosse um Fusca, né? Por quê? Porque eu não tenho uma comunicação adequada com esse tipo de veículo, não é o meu perfil. Então, muito cuidado na escolha do projeto, muito cuidado aí em quem vocês vão colocar de parceiros, tá? Um projeto com sucesso, geralmente ele vai contar com grande acerto em todas essas fases, né? Isso está ligado diretamente à alta maturidade do gerente ou da empresa. Quanto maior a maturidade, melhor serão os resultados, sem dúvida. Segue algumas perguntas que devem ser realizadas antes do gerente assumir o projeto. Então, trago para vocês aqui também algumas perguntas que eu devo realizar antes do gerente assumir o projeto. Primeiro, né, o conceito em relação a se esse projeto ele tem um bom propósito e se a sua execução de fato é viável, né? Objetivos, se os objetivos estão claros, se não há nenhuma dúvida, a estrutura, né, se é ideal, se vai ajudar o meu projeto, o planejamento, se é um plano viável, se eu tenho plano A, plano B, plano C, ou até Z, dependendo do tipo do projeto, e se eu tenho uma organização de sequenciamento desse projeto, né? Não adianta eu começar um projeto, terminei e não pensar nesse sequenciamento posterior, né? Eu acho que um grande exemplo que podemos ter aí de sequenciamentos de projeto, olhando para o lado automobilístico, é você tem lá o carro X com a versão de A a Z e ele vai mudando gradativamente, né? Então acaba sendo sequenciamento de projeto, até por reestilização também, né? Programação, todas as atividades se são programadas, de que maneiras que elas são programadas e se há recursos para executá-las de fato, né? O monitoramento, se eu tenho esse controle, se todas as atividades em questão de gastos elas são monitoradas e por fim a competência, né? Se o meu time é competente, e aí não é só se o meu time é competente, né? Mas se eu sou competente e se todos os pares que estão no projeto são competentes, se os meus gestores são competentes, na questão do que? De assumir e absorver o projeto, né? E se há uma distância, se há uma liderança efetivamente adequada no meu projeto. Aí depois, isso finalizando a sessão 1.2, agora entramos na sessão 1.3 para falar o que? Do planejamento do projeto, quando nós falamos de boas práticas de gestão, né? Nós estamos falando muito lá atrás da questão da liderança, né? Então, isso está relacionado ao que? À gestão. O planejamento do projeto, ele acaba sendo uma capacidade, né, de prepará-lo e organizá-lo antes da realização dos trabalhos. Dentro da nossa vida profissional, o projeto você sempre tem que fazer atingir objetivos, iniciando, enfim, né? O que nós temos que destacar aí? Algumas perguntas. Nós vamos contratar especialista para essa área do projeto? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Muitas vezes as empresas optam em contratar alguém externo para o projeto em vista de questões de ciclos viciosos que nós chamamos. Exemplo, sou do estoque, vou ser o gestor do projeto do estoque. Será que eu estou preparado para ser esse líder do projeto? Será que eu não tenho vícios dentro do processo ali que vai inibir a aplicação do projeto? Principalmente quando nós falamos de relacionamento interpessoal. Dentro das organizações é muito comum, quando falamos de relacionamento interpessoal, as pessoas falar o que? Olha, eu
vou fazer o projeto e aí chega um momento que dentro desse projeto, em otimização, você vai ter que fazer uma redução. Nesse momento que você vai fazer uma redução, o seu colega vira e fala assim, poxa vida, como que você vai fazer uma redução e você vai mandar seu próprio colega embora? Né? Então, às vezes, para você não ficar nessa berlinda, as empresas preferem contratar alguém ou uma empresa externa para fazer essa situação. Né? Um outro detalhe que eu tenho que responder no projeto como uma gestão, eu vou fazer esse produto aqui, vou comprá-lo, vou terceirizar esse processo, é muito importante antes de fechar o projeto, né? Porque quando eu vou fechar o projeto, no momento que eu respondo essa pergunta, é onde eu vou estabelecer os meus stakeholders também. Quais são os meios que eu vou medir, né? E como nós faremos essa medição muito relacionada a indicadores, muito relacionada aos KPIs que nós falamos, né? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, galera, não importa qual seja o ramo, qual seja o cenário, nós temos que medir se o que a gente está fazendo está correto ou não. Muitas vezes até na própria vida pessoal. E como nós vamos comunicar esse time, né, durante o projeto? Exemplo clássico, né? Nós temos aí hoje eu entrei no aba de vocês e mandei uma mensagem para vocês, passando algumas orientações. Com certeza vocês receberam. Por quê? Eu mando para os representantes, mas entrando no meu portal e eu conseguindo mandar para os alunos também, facilita, né? Ajuda mais essa questão da comunicação. Fica uma régua só, fica uma fala só, né? De A a Z, todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo vai entender o mesmo processo. Né? E como usar bem os recursos, né? Em relação à mão de obra e em relação ao financeiro. Né? Tem projetos que eu vou ter um budget, né? Ou seja, eu vou ter lá uma previsão orçamentária de 1 milhão, mas será que eu preciso gastar esse 1 milhão de reais? Será que nesse meu budget que eu tenho lá de pessoas eu tenho que fazer novas contratações? Ou será que ao invés de novas contratações eu conseguiria fazer pelo menos como se diz, uma readequação no layout, readequação nos meus processos, aonde eu ganho e eu não preciso contratar mais pessoas, né? Como na mesma ordem também eu não tenho que pensar sempre no projeto que melhorias são demissões, né? E às vezes as pessoas confundem isso. Essas perguntas sempre vai ficar de responsabilidade do gerente e do time de processos, né? De projetos, tá? Antes de começar o planejamento, ainda tem uma fase anterior que se chama o conceito, né? E o conceito ele está muito relacionado a essas perguntas que nós fizemos. E isso vai mostrar que todo projeto ele é construído por etapas, conforme eu já mencionei para vocês. Lembrando que nós temos projeto de curto, médio e longo prazo. Curto prazo de 0 dias a 1 mês, a meses, né? Médio prazo até 2 anos e longo prazo acima de 2 anos, né? O melhor resultado do projeto, né? Aí, para a gente evidenciar, nós temos o que chamamos de ciclo de vida do projeto, né? Então o projeto ele começa a ter uma curva ascendente, né? Ele lembra muito a questão da curva de vida do produto, né? Aonde nós temos aí a primeira fase aqui, ó, iniciar o projeto, né? Aonde nós temos o que a gente chama de termo de abertura do projeto, tá? Depois nós temos o plano de gerenciamento do projeto, que ocorre durante esse período aqui, e aqui é a fase final dele, onde nós estamos organizando e preparando esse projeto, né? Então aqui eu evidencio todas as necessidades, aqui eu começo a falar da organização, né, do projeto, e aí na fase intermediária do projeto, que é um período de tempo maior, eu saio entre o plano de gerenciamento de projeto até as entregas aceitas, né? Ou seja, até tudo aquilo que o resultado foi evidenciado e foi positivo, que é a execução do meu trabalho. E finalizando, é o processo de encerramento do projeto com arquivamento dos documentos do projeto. Lembrando que eu tenho que sempre pensar no projeto de uma forma que ele possa ser sequenciado possivelmente em outros momentos, né? Eu tenho que pensar em projeto sempre como em paralelo um PDCA, um plano de melhoria contínua também, tá? No Brasil, nós temos o PMBOK, Project Management Board of Cargill.
que ele é elaborado pelo PMI, né? Ele é um guia que contém diretrizes. Então, se algum de vocês mais adiante se interessar, ou se algum de vocês já trabalham com a questão de gestão de projetos, a grande maioria das pessoas que são envolvidas ao projeto tem esse tipo de curso que ele tem que fazer, né? Ele ganha essa habilitação e muitas vezes quando nós olhamos aí no mercado que vai contratar um gestor de projeto, a primeira pergunta que a gente faz para ele é se ele tem essa certificação, tá? Porque ele acaba sendo um guia e ele gera uma certificação aos profissionais, tá? Ele lembra muito uma questão de ISO, né? Porque a ISO eu determino o meu processo, falo como que ele tem que ser feito e dali todo mundo cumpre as regras. O PMBOK também é a mesma coisa. Eu, como gestor do projeto, tenho todo um guia, um passo a passo, trabalho com esse guia passo a passo e é ele que me certifica o projeto também, ok? E aí nós não podemos também deixar de pensar na questão da estrutura, né, dentro do projeto e pensar na estrutura das empresas. Geralmente nós temos aí a estrutura organizacional de qualquer empresa, que ela pode ser expressa de uma forma de organograma, que é um desenho que demonstra a divisão dos cargos, dos colaboradores, né, bem como mostra a questão da hierarquia, as linhas de comandos da empresa, né. Essa é a estrutura mais comum que nós enxergamos aí no dia a dia. Aí nós temos a estrutura funcional, aquela que ela identifica que o funcionário tem um superior imediato. Nessa estrutura, os funcionários são agrupados por área de conhecimento, né, como informática, financeiro e etc. Nós temos a estrutura projetizada, né, no qual o meu projeto ele se torna o elemento central e toda a estrutura é feita por base dele, né. Então, geralmente eu vou ter um gerente de projetos de responsabilidade, tá? E nessa estrutura eu vou ter as outras funções que vão estar interligadas a elas também, tá? E geralmente elas podem estar subordinadas, não só geralmente, né? Eu costumo dizer que necessariamente há essa subordinação dessas estruturas, dessas outras áreas ao gerente do projeto, tá? E aí as estruturas matriciais, que ela é uma mesclagem, né, entre a funcional e a projetizada, né, havendo um líder funcional e o gerente de projeto, dividido em vários aspectos relacionados, tá? Então, quando nós falamos de projeto, eu tenho que sempre procurar desenhar essa estrutura projetizada, tá, ok? E aí elas têm algumas vantagens e desvantagens. Eu não destaquei vantagem e desvantagem dessa daqui, ó, da estrutura matriciais, e deixando só essas duas aqui para ficar de uma forma mais clara para vocês, porque é o dia a dia que encontramos. Na funcional, as vantagens: flexibilidade de recursos, especialistas em determinados assuntos pode ser utilizado em diferentes projetos. Eu tenho uma facilidade do controle orçados nos custos do projeto. Eu tenho um grande controle do orçamento dos custos em relação ao projeto. E eu tenho também o grande controle sobre funcionários, pois eles têm apenas uma pessoa para reportar suas ações. E tenho os meus canais de comunicações verticais muito bem estabelecidos e uma rápida possibilidade de reação. Eu posso dizer que uma reação até imediata, dependendo da prioridade que eu tiver no processo. Isso na funcional. Na projetizada, galera, nós dizemos que o gerente ele tem total autonomia, total liberdade sobre o projeto. Ele tem que ter isso mesmo, né? Ele tem que ser neutro nessa questão do projeto, porque senão as pessoas acabam não respeitando ele em relação a isso. Todos os membros do projeto eles respondem para o gerente, né? É comum falarmos GP, tá? Gerente de projeto, né? Esses membros desenvolvem um alto comprometimento com o projeto, por isso que vem lá atrás, nos slides anteriores, quando eu falei da questão do capital humano, se o capital humano que está ali envolvido no projeto é adequado, porque a gente precisa justamente ter isso, um alto comprometimento do capital humano ao projeto. A possibilidade de tomar decisão é rápida e acaba sendo maior, né? E por ela ser de tomar decisão rápida, em uma velocidade rápida, a resposta ao cliente também vai ser rápida, né? A interface com a administração ela acaba sendo mais fácil, direta, o famoso curto e objetivo, e a administração fica com mais tempo livre para tomar outras decisões, né?
Porém, falar o que é bom é fácil, né? Vamos falar agora um pouco o que é ruim, né? Então, desvantagens da estrutura funcional. O cliente ele não é o foco das atividades, isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque aquela velha história, o cliente ele faz parte de todo o processo dentro da empresa. Então, não posso deixar do cliente ser o foco das atividades, tá? Ele acaba não sendo o foco das atividades no departamento que gerencia o projeto, tá? A responsabilidade total do projeto não é delegada a nenhum funcionário, a nenhum colaborador específico, né? Alguns autores colocam funcionário, mas eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de colocar o termo colaboradores. As respostas às necessidades aos clientes ela é morosa, acaba sendo mais lenta. Há uma tendência de subestimação do projeto, né? Pois não há interface, não há ênfase orientada aos projetos. O que eu quero dizer com isso? Fica muito naquele termômetro do achismo, né? Ah, pode fazer que eu acho que vai dar certo, né? E nós estamos no cenário atual que quando eu não desenvolvo o meu projeto e eu fico na questão do achismo, provavelmente a probabilidade dessa empresa não sequenciar no mercado e ela ter um problema muito grave no mercado é muito grande, né? Aquela velha história, contra números não há argumentos, então nada como um projeto, tá? A motivação das pessoas colocadas no GP, na gestão do projeto, ela é muito pequena, né? Porque elas não estão muito envolvidas, né? As decisões são tomadas geralmente em favor de grupos funcionais, então, em favor do grupo da logística, em favor do grupo comercial, em favor do grupo financeiro, mas não em favor do grupo da gestão de projeto, né? Ou seja, pensando com foco no cliente. E a coordenação, ela acaba se tornando muito complexa, né? Porque ela vai se tornar morosa no processo. Eu tenho que ter, eu vou ter que ter muita hierarquia para ter aprovações das decisões do projeto. Então, eu vou ter que ficar subindo escadinha por escadinha para poder ficar fazendo a situação, tá? A desvantagem em relação à estrutura projetizada é quando a empresa ela vai trabalhar com diversos projetos e ela pode haver duplicidade de trabalho no momento que ela cria novos grupos. Então, o ideal é que a partir do momento que eu trabalho com projetos simultâneos, eu tenha equipes distintas no projeto, porém, em algum momento essas equipes vão se encontrar. Exemplo clássico, TI, parte financeira. Então, são departamentos que vão se encontrar nos projetos. Porém, eu tenho que ter gestores de projeto para cada um, para que ele possa nortear as equipes dentro do seu projeto de maneira mais adequada e mais específica, tá? Quando eu olho também a questão da desvantagem, né, o funcionário com conhecimento específico tem a ser colocado no projeto quando estão disponíveis e não apenas quando são necessários ao projeto. Cabe a todos nós, gestores de projeto, inverter esse posicionamento. A partir do momento que eu tenho colaboradores multifuncionais, ou seja, eles detêm conhecimento de outras áreas também, eles não são tão específicos, eles não se tornam limitados, né? A partir do momento que eu faço o inverso, o colaborador ele se torna limitado, tá? E aí outra desvantagem também é a incerteza sobre o que acontecerá aos membros quando o projeto acabar. É muito comum a gente ouvir aquele velho ditado: ao terminar o projeto estarei sendo desligado. Cabe ao gestor de projeto, cabe à companhia mudar isso de uma forma que as pessoas não enxerguem isso, né? Que elas enxerguem oportunidades, até mesmo de sequenciar o projeto, até mesmo de participar de outras atividades, tá? Outra desvantagem, quanto mais alto, né, o custo é muito alto pela duplicação de esforços e pela facilidade em relação ao pessoal, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando eu trabalho com dois projetos, é o exemplo que eu falei, provavelmente você vai ter duas estruturas distintas, você vai acabar tendo um custo mais alto pelos esforços que você está duplicando. E a tendência de reter os novos funcionários em um projeto por um tempo maior do que o necessário, né? Geralmente, as pessoas no projeto, quando ela erra na programação, a tendência é que esses colaboradores ele pode ficar mais tempo ainda no projeto. E esse colaborador, dependendo da atividade dele no departamento dele, isso vai prejudicar o dia a dia, né? E também outra
questão negativa, vamos dizer assim, não sendo só como desvantagem, é a falta de oportunidade para intercâmbio técnico entre os diferentes projetos. Que isso cabe muito ao segundo ponto que nós destacamos aí na estrutura, na desvantagem, perdão, quanto à questão da falta de conhecimento ou conhecimento apenas específico dos colaboradores, entendeu? Tá? Então, é esse cenário que nós temos que observar, tá? Aí, pessoal, para finalizar, né, esse nosso encontro, eu deixo aí para vocês estarem entregando à minha pessoa os exercícios do livro da unidade 1.2 e 1.3, que é a seção 1, tá? Então vocês vão pegar o livro, baixar o livro no portal de vocês, no ABA. Unidade 1, seção 1.2 e 1.3, vocês vão responder os exercícios individualmente, tá? Vão responder. E esse exercício, o que vocês vão fazer? Vocês podem me entregar, tá? De uma forma que podem me mandar pelo portal, tá? Vocês podem me mandar pelo portal diretamente, ou no caso vocês para mim, tá? Então como que vocês podem fazer? Me mandar pelo e-mail josé.amaro@anhanguera.com ou mandar pelo AVA de vocês diretamente em relação ao encaminhando o material para mim, tá? Encaminhando o material para mim, ok? Agradeço a vocês todo o encontro hoje. O que vocês tiverem dúvidas, podem interagir pelo portal, mandem para mim essas dúvidas, estarei respondendo para vocês. Ressalto que essa disciplina ela é uma DIB, então nós teremos ainda uma avaliação dela, tá? Essa avaliação ainda a data pode ocorrer que tenha alguma mudança, estarei informando vocês em relação ao calendário de provas. Porém, não esqueçam que essa disciplina ela terá uma prova interativa, no qual vocês realizarão dentro da instituição, conforme orientações que vamos passar a vocês, e ela vai ser o maior peso, tá? Então é importante focar nas atividades que vocês têm que me entregar, atividades que vocês já me entregaram no nosso último encontro, já lancei para vocês, então se vocês olharem no portal de vocês já tem uma atividade lançada, e agora o que vocês devem fazer é realizar as atividades da disciplina que está lá em cada sessão. Então cada sessão que vocês têm lá, tem uma atividade de pré-aula, uma atividade de pós-aula, que vocês vão ler o conteúdo, assistir o conteúdo e fazer essa postagem, ok? Então vocês precisam fazer isso, tá? De uma forma que possa já ir subindo também para vocês as notas de vocês, tá? Outro detalhe que eu gostaria de ressaltar para vocês, não esqueçam, tá? Por favor, de realizar o desafio nota máxima. Então vocês entram lá www.desafionotamáxima.com.br, login CPF, primeiro acesso é o CPF, vocês vão responder um questionário diagnóstico, e nesse questionário diagnóstico vocês posteriormente têm a oportunidade de fazer as listas de exercícios. No entanto, se vocês olharem no AVA de vocês, no PDA de vocês, na realidade, tem lá 2 datas que vencem as atividades relacionadas ao desafio nota máxima, tá ok? Pessoal, é isso aí. O meu muito obrigado a todos vocês em relação a esse nosso encontro. Agradeço e fico à disposição. Os representantes de classes têm o meu WhatsApp, porém os demais alunos que não têm o meu WhatsApp podem fazer comunicação via e-mail. Lembrando que as atividades na unidade, na parte administrativa, secretaria e fidelização já retornou ao normal agora, a partir de hoje.
porém, como eu sou diabético, não posso estar na unidade realizando meus atendimentos presencial, mas estou virtualmente atendendo todos os alunos. Então, qualquer necessidade, vocês podem entrar em contato comigo direto, ok? O meu muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.